Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Um Alto Astral no 14, aqui pelo canal 14 da NET. Eu e meu parceiro Guilherme Verano, parceiro de longa data, estamos aqui para mais um programa, juntamente com meu querido amigo Dr. Mike. E a gente vai falar aqui um pouquinho hoje de leis trabalhistas. Teve mudança de novo, Guilherme Verano. Eu não estou entendendo esse país, não. Final de 2017, Dr. Mike? Isso, 2017 novembro de começou. 2017, uma reforma. E de agora já teve mais alguma coisa, agora mais uma situação. Perfeito, é a continuidade das alterações das normas trabalhistas, inicialmente lá em 2017 e com mais duas pontas importantes esse ano. Ô Verano, seja bem-vindo ao Obrigado. Alto Astral no 14. Muito obrigado, viu, Joséval, por contar a sua presença aqui novamente. O Joséval foi meu entrevistado semana passada, né? A gente inverteu os papéis aqui. É claro, a entrevista com o Joséval e todas as outras 114 anteriores, né, você acompanha, é claro, nas nossas redes sociais, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Toda vez que o Dr. Mike vem aqui, é o quê? Para esclarecer dúvidas, como o Joséval falou, né? É tudo muito confuso, é muita informação, é muita lei, é muita coisa que vem, que acontece. O Dr. Mike, com certeza, você fique ligado aí. Se você tem alguma dúvida, ele vai esclarecer, né? É isso, Joséval? É isso, doutor Mike, já vamos então diretamente ao assunto. Medida provisória número 905, foi a última, agora a mais recente. Trouxe mais mudanças, contrato verde e amarelo, questão de mudanças no trabalho aos domingos e uma série de situações aí que a gente vai abordar. Mas para a gente trazer um histórico aqui, a reforma começou lá em 2017... esses últimos, vamos falar dos marcos legais que trouxeram todas essas mudanças nesses últimos meses e anos. Perfeito, Joséval. É a terminologia correta, os marcos legais com as alterações legislativas no âmbito laboral, ou seja, do direito trabalhista. Começamos na época do ainda presidente Michel Temer, em 2017, especificamente no mês de novembro de 2017, com a mudança trabalhista ampla e grande, atingindo várias normas e várias regras. Essa foi a Lei 13.467, onde até nesse pontos de marcos que nós vamos falar, foi a mais ampla e aqui atingiu mais regras trabalhistas. Em seguida, já agora no governo do Jair Bolsonaro, nós tivemos dois momentos importantes com alterações legislativas laboral. Não especificamente como uma reforma trabalhista propriamente dita. Não foi uma busca direta de reformas trabalhistas, mas foram outras medidas do quais alcançaram regras laborais. Não só regras laborais, mas regras previdenciárias também. Nós tivemos no primeiro momento a medida provisória 881, que tratou da questão da liberdade econômica. Todo mundo ficou conhecido como a medida provisória da liberdade econômica do ministro Paulo Guedes. Essa medida provisória, por ter sido aprovada no Senado, ela se tornou lei e hoje é a Lei 3.847. E dentro dela existem regras importantes que alteraram questões trabalhistas. E como último marco legal e mais recente foi a que você disse, Joséval, a medida provisória 905, que ficou conhecida como contrato verde e amarelo, que tem como objetivo criar mais empregos para aqueles com a faixa etária mais baixa. Mas também existe dentro dessa medida provisória outras regras que vão alterar questões trabalhistas. E aí, por se tratar de uma medida provisória, ainda vai ter que ser aprovada pelo parlamento dentro do prazo previsto. E depois disso, sendo aprovada, aí sim ela se torna lei. Doutor Mike, agora uma curiosidade. A gente vem debatendo esse assunto tem tempo já. É claro que houve muita grita em relação a sindicatos, perda de direitos. A gente sempre falava e falou até na outra entrevista sua aqui que o Brasil estava baseado em leis trabalhistas de um mundo que não existe mais. Mudou essa relação, né? E dentro dessa perspectiva política, isso eu gosto de fazer muito essa análise também, o senhor acreditava que a gente chegaria nesse ponto que chegamos? O ponto ideal é difícil a gente falar que seja, mas foi o possível e a coisa está caminhando de fato? Então, a nossa cultura
comum na sociedade, ela é muito baseada em questões trabalhistas, da proteção trabalhista, né? Direitos. Direitos. Muitos direitos e poucos deveres, né? Então, nós temos essa história nossa, desde Getúlio Vargas e passando depois pela restauração do Estado Democrático, daquele período de governo militar, as grandes famosas greves lá de São Paulo. O Lula surgiu aí, né? Sim, Nesses sim. anos 80, no ABC. E essa cultura, ela permeia o imaginário popular, né? Que quanto mais regras e quanto mais leis trabalhistas, eles vão estar mais protegidos. Mas, em regra, não é isso que acontece. Quanto mais regras, mais burocratização, mais dificuldade, mais imposto que é pago não para o empregado, né? Porque, em vez de passar dinheiro para o empregado, paga-se imposto para o Estado, isso faz afunilar, sufocar e esmagar aquele empresário, e aí dificulta ele criar vaga de empregos. Lembrando que a grande maioria dos empresários no Brasil não são empresários de nível alto, são empresários de nível médio. E aí a grande dificuldade de ter esse tanto de leis que amarram e engessam. Respondendo a sua pergunta, eu acho que o Brasil está no caminho de achar um ponto comum onde se garanta um Estado mínimo de garantias para o trabalhador. E ninguém está falando aqui que não deva ter, sim. né? O que não pode é ser extremo nem para um lado nem para o outro. Não se pode ser extremo em regras excessivas, mas também você não pode ter liberalidade extrema também. Você tem que achar o ponto de equilíbrio. E esse que é o desafio do governo federal, achar o ponto de equilíbrio e poder trazer uma resposta para a economia, mas também para o Estado social. Então, estamos caminhando. Perfeitamente. Coisa boa. Então, Mike, o senhor falou aí de 3 marcos legais. Então, vamos começar lá em 2017, com a reforma, que foi uma reforma mais ampla. Queria que o senhor elencasse para nós aqui o que foi mais importante, o que houve de mais importante de mudanças lá com a reforma de novembro de 2017. Perfeito, eu vou trazer aqui 3 importantes questões da reforma de 2017. Embora a reforma de 2017 foi muito ampla, Sim. mas eu vou trazer aquelas que realmente chamaram a atenção da mídia, chamaram a atenção da população e que teve um impacto significativo. O primeiro, Joseval, foi a questão do imposto sindical. O imposto sindical, até então, antes da reforma, ele era compulsório, ele era obrigatório. O funcionário, ao entrar numa empresa, ele automaticamente ele já era representado por um sindicato e automaticamente ele já era obrigado a pagar o imposto sindical. Com a reforma de 2017, isso veio por terra. E o imposto sindical passou a ser facultativo. Ele tem que ter prévia e expressa autorização do empregado para que o sindicato possa receber a verba anual em relação ao imposto sindical. Isso é uma manifestação individual dele, não serve de repente um acordo coletivo ali, vamos e eu vou representar você. Aí você Acaba tocou num essa outro ponto muito importante, porque dentro do judiciário... Tentaram essa manobra, né? Sim. Dentro do Poder Judiciário, levantou-se algumas teses daquela aceitação tácita e ampla e geral daqueles que não participaram, mas que eram representados. Mas veio uma medida provisória do governo onde taxou literalmente na legislação que não haveria esse tipo de situação. Para a pessoa hoje estar representada pelo sindicato, eles têm que expressamente ir apresentando junto ao seu empregador autorização e dizendo para o empregador, aquele sindicato me representa. Não existe mais essa questão do sindicato representar as pessoas de forma automática. Então, o senhor falou de imposto sindical. Rescisão de contrato. Foi uma outra alteração muito importante, Joseval, porque antigamente existia aquele acordo de gaveta nas empresas. Eu acho que os empresários aqui, todo mundo já ouviu falar. Não, eu te mando embora, você vai receber o seguro-desemprego e você vai me devolver a multa. E aí tinha aquela questão. Pontuando aqui uma coisa interessante, é porque muitos empresários não sabem, mas isso configura crime. Tem um tipo penal e se restar configurado, ele pode responder criminalmente, ser processado e condenado. Tem aquela questão, eu te ajudo aqui, você me ajuda ali, mas na realidade estão cometendo um crime. Então, com a legislação alterada em 2017 com a reforma, houve a possibilidade do empregado e um empregador chegarem a um acordo. Só que os termos deste acordo já estão previstos na CLT.
Não é o empregado ou o empregador que vão definir o que vai ser ajustado. Não. A CLT fala, se você é empregador e você é empregado querem entrar em algum acordo, vocês têm que seguir essas cláusulas. E quais são essas cláusulas? Primeiramente, ele vai receber a metade do aviso prévio, o empregado. O empregado vai poder sacar, vai poder receber a metade da multa sobre o FGTS. Ele recebe 40%, né, sobre o FGTS, na realidade ele vai receber 20%. Além disso, ele vai poder sacar somente 80% do saldo do FGTS e não terá direito ao seguro-desemprego. Então, são essas as regras que possibilitam um acordo entre empregado e empregador. Fora disso, não existe possibilidade de acordo, porque a lei traz taxativamente quais são as regras. E esse foi um segundo ponto bastante importante para essa reforma de 2017, porque, como eu disse, muitos empresários e empregados ocorriam em tipos penais, em crimes, para poder fazer um acordo que nós chamamos de acordo de gaveta. Ninguém falava nada, ficava por isso mesmo. Perfeito, mas eu já acompanhei vários casos de empresários, já vi muitas jurisprudências de empresários condenados por causa dessa situação. E em relação a isso, eu queria fazer um comentário. E o empregado, não estou aqui também protegendo empregador, não, mas os empregados achavam que os empregadores eram mauzinhos. Não, ele pode fazer, ele não quer fazer para me ajudar. Era aquela questão mais com o meu amigo que trabalha em determinada empresa, um patrão lá fez para ele. Por que você não pode fazer para mim? Eu só quero o meu fundo de garantia. E por outro lado, eu vi muita gente também, depois de acordo, levar patrão na justiça. Perfeito, isso ocorre. E aí o patrão, não tendo uma segurança jurídica na documentação apresentada, ele perdia a ação trabalhista também. Não tem conversa, né? Não tem conversa. Ilegalidade pune-se. E outro comentário que eu quero fazer, já em cima do que você disse aí, doutor Mike, depois muita água passou debaixo da ponte do novembro de 2017 para cá, e a gente que está no dia a dia nessa lida aí de empregador, empregado, essa coisa toda, tem muita gente ainda que deixa de fazer o acordo agora legal, formal, porque não tem direito ao seguro-desemprego. Perfeito. Porque a pessoa que quer sair, ela quer ter aquela garantia, né, daqueles meses subsequentes de alguma renda. E nesse acordo, infelizmente, não resta configurado o pagamento do seguro-desemprego. Tom Mike, agora uma coisa que eu entendo que foi um grande ganho também pelo dia a dia, a gente vive isso aí nas rotinas nossas, é a questão das férias parceladas. Essa coisa agora é possível você fazer sem ter problema, porque antes você pedia para o funcionário não registrar o ponto, porque estaria contrariando a situação. Hoje não. Tem a condição da pessoa sair fracionadamente, não registra o ponto e está tudo certo, porque está saindo fracionado. Na minha opinião, foi um grande ganho. O que o senhor acha disso? Então, com a alteração ainda de 2017, nós estamos falando do marco legal de 2017, o terceiro ponto importante dessa reforma. Naquele tempo, não se podia fracionar em 3 vezes o período de férias. Com a reforma, houve-se a possibilidade de fracionar as férias em 3 partes, sendo essas férias acordadas entre as partes. Tem que ser empregador e empregado acordando que as férias serão parceladas. Mas existem 2 questões que devem ser observadas, Joseval. A primeira, um dos períodos não pode ter menos de 14 dias. Já é a garantia que ele, no mínimo, vai tirar 14 dias de férias. E os outros 2, nenhum deles pode ser a menos de 5 também. Então, nenhum desses 3 períodos de férias será menos de 5 dias e um deles deverá ter, no mínimo, 14 dias de férias. Essa possibilidade veio com a reforma de 2017 e tem que ser alinhado entre empregador e empregado para que se possa ocorrer dessa forma. Essa divisão, e aí é um outro problema que a gente tem que comentar, é por isso que é bom esse bate-papo nosso. Hoje o funcionário ele diz assim, escuta, mas eu quero tirar 3 períodos de 10, mas é uma questão legal. Perfeito. 14 ou no mínimo 5. Perfeito. Não é isso? E aí o departamento de recursos humanos, o departamento de pessoal da empresa tem que estar alinhado com essa questão legal, até porque essas informações elas têm que ser jogadas no e-social. E o e-social hoje, com a dinâmica que existe, com as multas automáticas, a empresa, ao cometer ou informar
algo equivocado, ela vai ser penalizada com multa praticamente de forma imediata. Doutor Mike, o Guilherme Verano parece que queria fazer Não, é só essa questão da informação. O quanto é importante a presença do Dr. Mike aqui, porque é muito desencontro de informações, é muita informação que chega de forma truncada, às vezes nem chega para o trabalhador, às vezes não chega nem para o patrão também, e os dois são interessados. Então, essa questão de observar o tempo todo o que está acontecendo, seja o patrão, seja o empregado, não é perder um tempinho, não é ganhar um tempinho no dia a dia, olhar ali, né, conferir de novo o que mudou, o que não mudou, para ter essa ideia, para não ser truncado, não ficar uma conversa truncada, achar como o Joseval disse, não, meu patrão é mau, ele é ruim, ele não quer fazer para mim. Né? Então, eu acho que é muito importante isso aí, estar ligado o tempo todo na informação. É uma coisa importante aqui, acrescentando o que o Verano falou, com as mudanças na área trabalhista, houve uma mutação também na forma dos advogados trabalharem desde 2017. É quase que uma atualização diária sua, de observar o que tem aqui, o que está acontecendo. Na sua rotina, incluiu isso aí também? Mais essa questão de observar o dia a dia? O advogado é aquele tipo de profissional que nunca para de estudar. Todos os dias ele tem que ter informações que o atualizem em relação à legislação. O que aconteceu de 2017 para cá foi porque os advogados, especificamente e mais na área trabalhista, eles atuavam muito no contencioso. Era na lide, era na briga, né? Eu vou entrar contra a empresa. Houve uma mudança porque agora os advogados, parte deles que conseguiram enxergar esse cenário e esse novo mercado, eles atuam na área preventiva para as empresas. Então hoje é muito importante que a empresa tenha um corpo jurídico que atualize ele dessas informações e adote medidas e procedimentos internos a fim de prevenir litígios futuros. E só faz isso com atualizações. E na área trabalhista as atualizações têm sido muito dinâmicas. Tem a cada dia chegado mais, seja por meio de legislação, seja por meio de normas regulamentadoras, sejam por resoluções dos ministérios, as empresas hoje devem estar atualizadas. Até porque se elas não se mantêm atualizadas, elas estão correndo um grande risco de estarem perdendo dinheiro, estarem gerando passivos na empresa ou efetivamente estarem perdendo dinheiro por estarem pagando benefícios ou outras verbas que hoje não são mais necessárias serem pagas. Tomara que aí veio Bolsonaro, Paulo Guedes, veio mais uma medida provisória que depois virou lei, como o senhor falou aí. E nesse segundo momento, já agora no primeiro semestre de 2019, quais foram as principais mudanças? Que aí nós estamos falando já da lei da liberdade econômica. Perfeito. A campanha do Bolsonaro falou muito dessa questão e ficou muito popularizado no Brasil essa questão da liberalidade econômica, né, da liberdade econômica, né, que é protagonizada ali por grande teórico Mises. Inclusive aqui no Brasil tem um Instituto Mises que fala sobre a escola austríaca e todas as escolas de economia que trazem essa teoria, que contrapõe severamente a questão do pensamento comunista e socialista, né? Que é a liberdade econômica, e deixar o cidadão ter liberdade para empreender, para ele poder fazer, para ele gerar riquezas, né? Sem muita interferência do Estado ali, quem não controlar ele. Eu até brinco de vez em quando que o Brasil é mais comunista que a China. Em certos termos, em questões culturais, né? É mais comunista que a China, elas abertas. Mas nós tivemos esse pensamento de liberdade econômica inserido e como pauta do governo, e a primeira medida deles a adotar foi essa, Joseval, que o senhor falou, que foi a medida provisória 881, que ficou conhecida como a medida provisória da liberdade econômica. Medida que já foi aprovada pelo Parlamento Nacional e já se transformou em lei hoje. E aí nós temos algumas questões importantes também para trazer em relação. A primeira delas, Joseval, trata-se de controle de jornada de trabalho. E nessa questão do controle de jornada de trabalho, teve duas questões importantes. Antes da lei, da medida provisória e da lei de liberdade econômica, as empresas com 10 funcionários acima teriam a obrigação de fazer o controle de jornada. Abaixo disso, eles não Bater ponto, Guilherme. Bater ponto. Ir lá, botar o dedão lá na digital lá e registrar. Você é da época daquele... Não, sou da época do cartão lá. Cartãozinho. Sou, não vou negar, não. Saiu o furinho no cartão lá, tava marcado. Agora o duro era quem trabalhava em departamento pessoal, do qual eu trabalhei também, numa empresa com 300 funcionários. Dava mão de obra. Você pegar 300 cartões de ponta ali e avaliar tudo.
Mas só história, viu, doutor Mike? Naquela época não existia a inteligência artificial que existe hoje, né? Hoje você joga lá, o robô faz tudo para você. Então, aí teve essa alteração. Hoje, a partir da lei 3.847, que é a lei da liberdade econômica, nós temos que somente as empresas com 20 funcionários acima deverão fazer esse controle de ponto. Isso é muito importante porque incide nas ações trabalhistas, na questão do ônus da prova. Porque quando existe a obrigação da empresa fazer o controle de jornada, e hoje com acima de 20 funcionários, ao tempo de uma ação trabalhista, quando o funcionário alega que ele fazia hora extra, é obrigação da empresa apresentar os pontos. Então aquela empresa que tem menos de 20 funcionários hoje, numa ação trabalhista, o ônus da prova de provar a carga horária excessiva é do funcionário. Então essa é a grande mudança, a grande alteração. Então aquelas empresas menores, aquelas empresas que têm 10, 15, 18 funcionários, que não são empresas de grande porte, hoje elas não têm necessidade mais de fazer esse controle de ponto. E ao tempo de uma ação trabalhista, o ônus da prova não é dela, o ônus da prova será do funcionário em comprovar que ele trabalhava além da carga horária prevista. Uma outra situação é que aqueles funcionários, Joseval, que trabalham em atividade externa, eles não trabalham dentro da empresa. Eles não faziam controle de ponto. Eles não tinham a sua jornada controlada. Com a lei de liberdade econômica, passou a ser obrigatório que eles façam controle de jornada. E aí inclui o tal do home office também? Sim, mas aí a questão do home office, ela tem questões e regras específicas para aquela situação. Isso. Esse que trabalha em atividade externa é aquele representante comercial. O trabalho dele é na rua, digamos. Ele bate o ponto e vai pra rua. Isso, vai embora. Ele não batia ponto antigamente. Na casa dele ele ia. Ele tinha a rota dele e seguia a rota dele fazendo representação, apresentando medicamentos, apresentando peças de moto, outras questões, outros produtos. Hoje não. Hoje ele tem que fazer o controle de ponto. Vai ser um sistema eletrônico, digital, pode fazer em local remoto. Isso é uma coisa que a empresa tem que buscar no mercado para poder suprir essa necessidade. Buscar a solução. Perfeito. Para essa coisa, né? Pra Isso. Eu acho que essa questão já é praticada, por exemplo, nos Estados Unidos há algum tempo, nós estamos falando dessa liberdade, e com grandes respostas. Sim. Não é isso? Então, eu entendo que para nós também foi um ganho. Você tem mais opções e aí vem, eu queria já abordar agora a questão da terceirização. Não é? Perfeito. Que eu acho que foi um outro grande ganho para as empresas. Abriu-se o mercado aí para pequenos e médios empresários, prestadores de serviço, e ao mesmo tempo desonerou algumas empresas de ter que contratar via CLT algumas funções do qual a empresa não é atividade fim da empresa, aquela situação toda, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da terceirização. Então, a questão da terceirização já é uma questão de jurisprudência e julgado dos tribunais. Tinha-se a grande questão. Terceirização pode se fazer somente em atividades fim ou somente em atividades que não são fins. E aí nós tínhamos jurisprudência, tínhamos entendimentos dos tribunais que a atividade fim não poderia ser terceirizada. Então, por exemplo, um hospital, ele não poderia terceirizar a atividade fim dele de cuidar do paciente. Ele não poderia contratar uma empresa que fornece empregados enfermeiros, porque é atividade fim. Mas o hospital poderia contratar serviços que não são de fim. E que serviços seriam esses? Seriam a segurança, seria a limpeza do local. Essas atividades, elas sim, elas poderiam ser contratadas de acordo com a jurisprudência. Com a alteração legislativa, não, acabou essa situação. Agora, tanto a atividade fim, como aquelas que anteriormente já poderiam ser terceirizadas, estão dentro desse bojo de possibilidades. Então, qualquer tipo de atividade hoje pode ser contratada por uma empresa terceira. E aí existe uma série de regras de responsabilidade subsidiária, responsabilidade solidária, a fiscalização de quem elege a empresa, o direito de vigiar o pagamento dos tributos. Tanto que nos contratos de terceirização, uma das cláusulas constantes é que aquela empresa contratada
tem que mensalmente apresentar o pagamento dos encargos previdenciários, a fim de proteger aquela empresa que contrata de uma responsabilidade solidária ou subsidiária mais à frente. Mas hoje qualquer atividade, Joseval, sim, ela pode ser contratada. A gente os empresários só tem que tomar cuidado ao firmar esse contrato, porque esse contrato tem que estar bem ajustado e dar uma segurança jurídica para as partes. Doutor Mike, então agora medida provisória 805, é recente agora, não é? Sim. Coisa de quê? 2 meses? Creio que sim. 2 Sim. meses. Aí ela já traz outras mudanças. É claro que é medida provisória, ainda depende de aprovação do Congresso, não é? Câmara, Senado, essa coisa toda, mas possivelmente vai ser aprovado, vai se tornar lei. E aí a gente fala de contrato verde e amarelo. Explica para o assinante do canal 14 da NET, para aquele que nos acompanha aí nas redes sociais, o que é esse contrato verde e amarelo? Então, eu acho que não só no Canal 5, deve ter se falado muito disso, nas rádios, né, Verano? A mídia vinculou muito a questão desse contrato verde e amarelo. O contrato verde e amarelo trata-se meramente de uma atuação do Poder Executivo a fim de gerar mais empregos, porque o nosso país ainda tem essa herança dos governos anteriores que deixou um lastro número de pessoas desempregadas. Então, o governo vem com essa medida. Primeiro ele entrou com a Lei da Liberdade Econômica, agora entrou com essa medida provisória, 905, para colocar no ordenamento jurídico essa questão do contrato verde e amarelo. E aí ele traz algumas possibilidades, Joseval. Primeiramente, o que deve ser observado? O contrato verde e amarelo, ele é colocado para aqueles que têm a faixa etária mais baixa. Ele não atinge todo mundo, ele não vai alcançar todo mundo. Ele vai alcançar os jovens dos 28 aos 29, dos 8 anos aos 29 anos. É esse lastro de trabalhadores que poderão ser contratados tendo como as regras do contrato verde e amarelo. Ou seja, faz um recorte ali. Faz o recorte. Geralmente o início da entrada no trabalho, com 18 anos. Sim. Porque essa é a grande dificuldade. O mercado não está absorvendo esses profissionais que não têm experiência. Porque precisa do vigor da juventude, mas o vigor da juventude muitas vezes, ou quase nunca vai acompanhar de experiência. Aí depois você já tem experiência, mas quer que aquele, assim, de mais idade, igual o Joseval, por exemplo, que tem o frescor da juventude, não tem mais, muito embora o Joseval seja um atleta, a gente sabe disso. A gente faz essa brincadeira. Então é muito complicado fechar essa equação, e o Joseval fica rindo ali, né? Porque tá chegando aqui perguntas pro Dr. Mike, Guilherme Verano, mas nós vamos... está passando algumas, não sei, nós estamos com a pauta pronta aqui, mas a gente vai fazer um outro programa aqui com o Dr. Mike, porque tem chegado perguntas aqui muito interessantes. Por exemplo, fui notificado pela polícia para comparecer para prestar depoimento, esclarecimento. Sou obrigado a ir lá e sou obrigado a levar advogado? Não tem nada a ver com nada, eu só estou mostrando que o pessoal vê a gente. O exemplo é o quê? O programa está indo pro ar e as pessoas querem no Facebook questionando o nosso público aí do Alto Astral. Então vamos pensar essa pergunta aqui e vamos responder ela. Dá para responder agora? Sim. Então coisa boa. A questão é o seguinte: você não é obrigado a estar com um advogado no inquérito, porque não é processo judicial, é uma fase pré-processual, onde o delegado vai fazer investigações a fim de averiguar se houve ou não um crime e se houve o crime, quem praticou o crime. Nesse momento, você não tem a obrigação legal de estar acompanhado com um advogado, mas um conselho esteja acompanhado de um advogado. E se ele quiser, ele pode ficar caladinho, não? Sim, ele tem o direito de permanecer calado, é um direito constitucional dele. Ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, essa máxima continua valendo. Mesmo sendo uma coisa... Isso. Agora, o importante de você ir com um advogado é porque o advogado conhece os detalhes do inquérito. Ele sabe os caminhos que o delegado quer percorrer para chegar. Ele sabe os tipos de provas que poderão ser produzidas dentro do inquérito. E o advogado sabe como afastar ou anular as possibilidades daquelas provas serem produzidas. Chegando ao ponto, se essas provas forem apresentadas dentro de um processo judicial, essas provas serem anuladas. Então essa é uma questão muito importante.
Então vamos voltar aqui para 905, para a medida provisória. Uma outra questão, Joseval, também, eu fiz o primeiro corte da idade, mas existe o corte também do salário. O contrato verde e amarelo só pode ter um salário e meio. Então são pessoas de 18 a 29 anos que ganham até um salário e meio. Esses são os dois cortes a serem feitos. Também, aí, para esses tipos de contrato, existe o incentivo fiscal, tributário, previdenciário, que, no caso, as empresas deixam de pagar a contribuição de 20% e a contribuição do empregado de 8% cai para 2%, sendo esse contrato podendo ser estipulado aí pelo período de 24 meses. Houve alguma mudança em relação ao acidente de percurso? Sim, na medida provisória recente, que ainda não é lei, e eu estou ressaltando isso, porque se a medida provisória não for ratificada pelo parlamento, ela cai e deixa de ter vigor dentro do ordenamento jurídico. Essa questão já tinha sido colocada na reforma de 2017, e ela foi tirada, e agora ela retornou novamente. Que aquele período que o funcionário sai da sua casa até chegar à empresa era considerado como uma hora trabalhada, e inclusive se houvesse algum acidente, era considerado como acidente de trajeto. Verdade. Então, a partir de agora, não é mais considerado como hora de trabalho e também não é considerado mais acidente de trabalho. Esse período, se o acidente ocorrer no deslocamento de casa até o local de trabalho. É uma novidade. Não é mais acidente de percurso. Não é mais acidente de percurso. Sendo aprovada a medida, virou lei, não será mais. Não será mais. E do seguro-desemprego que nós falamos aqui agora há pouco, houve alguma mudança? Então, o seguro-desemprego eu acho que foi o que trouxe mais barulho, né, midiático em relação. E todos eles, são várias quedas de braço, né, Mike? Sim, Sempre se coloca alguma coisa, eu sou contra, não sei nem porquê. Aí começa aquele debate, vamos ver qual a aceitação da opinião pública, mas vamos falar então, que é muito polêmico, né? Em relação ao seguro-desemprego, Joseval, o que aconteceu é porque o segurado, ao receber o benefício, ele não tinha incidência previdenciária. Ele não pagava previdência em decorrência do recebimento daquele benefício. Embora que naquele momento também não contasse como salário, contribuição de salário, não tivesse também reflexo nos seus direitos previdenciários. Com essa nova medida provisória, o seguro-desemprego ele vai ser taxado. Deverá se pagar o percentual previdenciário que esteja equiparado com o valor que ele está recebendo de seguro-desemprego. Você começa ali pela taxa de, salvo engano, de 8% ou 7,5%, e quanto maior for o benefício que ele estiver recebendo, vai subindo de acordo com a tabela apresentada pelo Ministério da Economia. Então, a partir de hoje, ao receber o salário, benefício de desemprego, ele também será taxado previdenciariamente. Em contramão, ou para a mesma linha, quer dizer, ele também vai ser agora considerado segurado obrigatório. Porque ele está pagando, não é? Ele mesmo desempregado. Vai ser compulsoriamente, ele recebendo o seguro-desemprego, ele compulsoriamente é obrigado a pagar e ele se torna um segurado obrigatório. Isso vai trazer algumas vantagens para ele. Porque o período de graça que existe após você parar de pagar a previdência, ou seja, hoje eu parei de pagar a previdência, eu tenho um período de graça, do qual, se eu sofrer algum acidente ou ficar doente, eu ainda terei direito de acionar o INSS para requerer o benefício. Então, aquele período que ele está recebendo o seguro-desemprego vai contar como segurado obrigatório, e o período de graça dele só começa a contar a partir do recebimento da última parcela. Então, ele fica aqueles 5 meses então, tem essa cobertura. Ele é o segurado obrigatório. Se acontecer algo com ele naquele período, ele está assegurado. E depois que acabar, que ele recebeu o último benefício, ainda ele tem um período de graça ainda. E ainda existe outra... Que é o equivalente ao que era... Não, 12 meses. 12 meses. 12 meses. E ainda tem outras teses jurídicas ainda que a gente consegue colocar numa ação, que, por exemplo, é o desemprego involuntário, onde a pessoa não consegue se recolocar no mercado, ainda você consegue algumas teses jurídicas acionar na justiça para requerer o benefício do INSS também. Então essa é uma das vantagens. Uma outra é que esses valores pagos a título de seguro-desemprego, eles contarão na hora de fazer o cálculo da aposentadoria.
Antigamente, antes da reforma da Previdência, fazia-se um cálculo de 80%, tirava os índices menores. Hoje não, hoje faz o cálculo da integralidade. Então, esses benefícios recebidos, o seguro-desemprego, ele entrará no cálculo do seu salário-benefício ao tempo de uma aposentadoria. Mike, e dentro da medida provisória, qual que é a proposta para o trabalho aos domingos? O que mudou? Então, é uma questão que já vem uma briga desde 2017 também, né? Você via muito na mídia, agora vai trabalhar todos os dias e toda aquela questão. Os trabalhos aos domingos, Joseval, ele se colocou a possibilidade, tanto para o setor de comércio e serviço, tanto para o setor também de indústria, e no setor de comércio e serviços poderá se trabalhar aos domingos, desde que um período de folga a cada 4 domingos caia no domingo. É como já acontece, pegando até o exemplo nosso, nas empresas de comunicação. Sim, sim. Por exemplo, de rádio, TV, essa história de sábado, domingo, feriado, esquece. Isso Não existe, né? Não existe. Não existe. E já no setor de indústria, essa folga no domingo tem que cair a cada 7 domingos. Então hoje pode-se trabalhar essa questão. Houve também alteração no trabalho, na carga horária dos bancários. Os bancários também aumentaram a carga horária, salvo aqueles que trabalham no caixa, por causa da condição especial que eles fazem ali, que continua 6 horas. E também podendo também a agência abrir aos sábados também. Existe essa possibilidade. Então são alterações que estão vindo e que, se passarem pelo parlamento, vão estar postas dentro do nosso ordenamento de forma permanente. A questão da alimentação, da natureza do indenizatório na alimentação, o que houve de mudança? Então, as verbas alimentares, elas eram colocadas como elas não tinham natureza indenizatórias. Então, sobre elas incidiam contribuições previdenciárias e tributárias. Então, com a nova medida, o que se tem é que nela não haverá mais incidência. Então, você paga esse valor de auxílio alimentação, porém não existe tributação sobre elas, porque elas possuem naturezas indenizatórias a partir desse momento. Então, a mudança é interessante. Importante, também. Vai incidir de forma grande. Você pega uma empresa aí que fornece alimentação para 600 funcionários. Imagina que diferença que isso faz. Ticket de alimentação para 600 funcionários. Isso. É muito dinheiro. E aí, se a empresa antigamente, antes da medida provisória, seguia de forma preventiva, ela fazia recolhimentos previdenciários em cima dessas verbas. Então, a partir de agora, houve essa alteração. E se as empresas não se adequarem, foi o que o Verano falou, as empresas agirem de forma a atualizar as regras. Porque senão acaba que você está pagando algo do qual não é necessário para pagar. É uma redução interessante, em especial para quem fornece os tickets de alimentação, essa coisa toda. Doutor Mike, a questão das gestantes e lactantes trabalharem em empregos insalubres. A reforma trouxe uma situação, podia, hoje não pode. Como é que está isso? É até uma questão pendente do outro programa ainda, né? Justamente. Como é que está essa situação? Mudou de lá para cá, né? Então, assim, a reforma de 2017 trouxe regras diferenciadas em relação à lactante e à gestante em local insalubre. Ela determinava que a gestante poderia trabalhar em local insalubre em grau mínimo e médio. Ela poderia se ausentar deste local desde que apresentasse um atestado médico falando que ela não poderia estar naquele local. Então ela não obrigava a gestante a trabalhar naquele local insalubre. Ela só falava, se houver um laudo médico falando que a gestante não pode estar naquele local insalubre, a empresa tem que tirar ela de lá e arrumar um novo local para ela poder trabalhar. Outra função, alguma coisa. Essa foi a alteração na reforma de 2017. Houve a judicialização, houve a apresentação de ação de inconstitucionalidade desse artigo da reforma. E houve um julgamento por parte do STF, onde o relator foi o ministro Alexandre de Moraes. E restou-se o voto dele confirmado pela maioria do Supremo, afastando essa possibilidade e voltando à regra anterior, impedindo que gestantes e lactantes estejam trabalhando em locais insalubres, mesmo que mínimo ou médio. O que se tem com a decisão do STF?
não há necessidade de atestado médico para retirar a gestante do local insalubre. O simples estado gravidício dela, o simples fato dela estar grávida, o empregador tem que trocar ela de local. Essa foi a decisão do STF, declarando inconstitucional esse artigo de lei vindo da reforma de 2017. Imagina como é que foi a situação dos hospitais. 90% é mulher. 90% das mulheres têm idade fértil. Com grande probabilidade de engravidar. 100% dos locais ou quase é insalubre. Não é? Então, assim, são mudanças da legislação que a gente tem que adequar e é por isso que é bom a gente estar colocando isso aqui, né? Para nós entendermos. Aí já vai uma outra questão, na nossa prática jurídica, a gente acompanha muito aqui os acordos coletivos entre os sindicatos. E a gente vê que praticamente em 100% dos acordos tem-se que, nas questões hospitalares, que considera qualquer local insalubre, obrigando o empregador já a pagar 20%. E o que a gente observa é que tem uma grande parte de funcionários que não estão expostos a nenhum tipo de insalubridade, que trabalham em locais adequados, mas que recebem insalubridade. E daí a necessidade das empresas terem aquele plano, fazer o levantamento das informações por meio de um engenheiro da área de segurança e medicina do trabalho, determinar quais os locais são insalubres e qual o grau de insalubridade que se encaixa naquele local de acordo com a NR15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Posso puxar até uma questão, porque a gente fala que a coisa não para, né? Chega uma aqui agora, o Joseval, a respeito do quê? Do desmonte da lei de cotas, né? E essa vai tramitar em regime de urgência. A proposta do ministro Paulo Guedes, esse projeto de lei é em relação a cotas. A empresa poderá pagar para um fundo de reabilitação no lugar de empregar um profissional com deficiência. Ou seja, estão querendo... Então, não se emprega a pessoa, eu não consigo empregar, vou fornecer o dinheiro e está tudo bem. E mais grave ainda é o seguinte, né? A contratação de pessoa com deficiência grave, porque muitas vezes a pessoa só tem a noção da pessoa cadeirante, mas a gente tem deficiência mental, são vários tipos de deficiência, né? E será considerada em dobro para fins de verificação do cumprimento da lei de cotas. Então, uma comissão até de Anápolis aqui partiu, né? O doutor Hélio Lopes, o pessoal da PAI, em relação a isso aí que pode, a gente vê essa liberdade econômica, mas tem muita coisa que, se não tomar cuidado, pode ser um retrocesso também, né? É o que eu falei, achou o ponto de equilíbrio entre a liberdade e a promoção social. Exatamente. Eu não tive acesso ainda a esse projeto de lei, mas a breve análise, Não, eu acho que chegou para mim aqui agora. eu acho que o que se tem que prevenir não é nem a questão pecuniária, mas é a questão da inclusão. Inserção social, de Inserção trabalhar e ter a social. dignidade ali do salário. Isso. Né? O que não deixa de ser seguir princípios da liberdade econômica. A pessoa, mesmo com deficiência e com limitações, ter a possibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de empreender, se for o caso dela. Então, assim, eu acho que tem que se buscar aí, nesse caso, é buscar a questão da inclusão, da possibilidade do convívio daqueles que possuem alguma deficiência com aqueles que têm plena condição física. O que assusta aqui é só a questão que a gente colocou de regime de urgência, caráter de urgência. É uma coisa que demanda tempo, né, para pegar e analisar até que ponto era positivo ou não. Mas se a gente puxa, porque as coisas vão acontecendo e é dinâmico, o Dr. Mike está preparado para qualquer coisa também. Ô, Verano, falar em puxar, sexta-feira passada, você que é um baita de um consumidor, Mas demais da conta. não é? Você participou de um... Black Friday eu tava lá. Firme, estapeando forte. o pessoal e carregando geladeira nas costas, essa coisa toda. Pois é, agora chega aqui para nós também um assinante do canal 14 da NET, participa de todas as ações do nosso projeto Alto Astral, dizendo que comprou pela internet, nessa grande movimentação da Black Friday aí, que o Guilherme Verano comprou vários. A geladeira já chegou, inclusive. Tá? pronto. A promessa era pro dia 10, ela chegou antes. Eu não sei se é porque a gente trabalha com comunicação, mas... Ficaram Chegou com a medo semana para antes. entregar rápido, não dá problema. Mas é verdade que eu tô falando. Mas vai precisar de problema aqui advogado, é o seguinte, o nosso ouvinte, telespectador aqui,
comprou e não gostou e quer devolver e diz que a empresa está criando problema. E que nós já falamos nesse programa aqui que é obrigado a aceitar a devolução. Então, nas relações consumeristas que são realizadas e são concretizadas via internet ou por catálogo, ou melhor dizendo, aqueles do qual o consumidor não tem acesso ao objeto físico para ver a qualidade, ele tem acesso só vídeos, imagens, Ou seja, loja virtual. Ele tem o direito, que nós chamamos de direito de arrependimento. Então ele compra, vamos supor lá na Amazon, compra um determinado produto, esse produto chega, ele olha aquele produto e fala, não estou satisfeito com esse produto porque ele não condiz com o que foi anunciado. Ele tem um período de 7 dias para devolver esse produto. Ele entra em contrato com a empresa e fala, eu quero exercer meu direito de arrependimento e eu quero ver qual é o protocolo para devolver o produto. E esse é um direito garantido do consumidor. Se caso a empresa se negar, ele tem que procurar o PROCON, registrar lá uma reclamação. O PROCON vai fazer inicialmente um contato com a empresa, não resolvendo, vai abrir um procedimento administrativo, abrir prazo para a empresa apresentar defesa e agendar uma audiência de conciliação. Se não resolver no PROCON, aí o consumidor ele pode ingressar com uma ação judicial por danos materiais, especificamente em relação ao valor do produto, e também pode fazer um pedido de dano moral, porque a gente utiliza a tese aí, que é a perca do tempo útil. Ele demandou o tempo produtivo da sua vida, onde ele poderia estar gerando riqueza ou estando com a sua família, para resolver um problema do qual ele não gerou, que foi um problema ocasionado pela empresa. Tomás, pode entrar com ação direta, independente de ir no PROCON primeiro? Joseval, eu oriento a buscar o PROCON, até para poder configurar essa possibilidade de dano moral. Certo. Não existe nenhum óbice de não entrar com a ação, mas o interessante é tentar se resolver por meio do PROCON inicialmente. José Val, eu entrevistei o diretor do PROCON semana passada, né, me contando uma situação interessante também, que é o outro lado da moeda. É o consumidor que abusa do estabelecimento comercial. E acontece muitas sextas-feiras, por exemplo, pessoas querem ir em festa, sejam homens, mulheres, pegam aquele vestido, aquele terno bacana, chega na segunda-feira, ó, gostei não. Não serviu, e você vê, evidentemente, que é aquele tipo de situação. É triste falar, mas acontece, a gente sabe que acontece. Foi na festa, deitou, rolou, aprontou e tal, e quer devolver, Verano? Quer devolver. Aí a simples liberalidade da loja de aceitar essa devolução ou não? Uma vez que experimentou... Tá, aí eu vou um pouco mais longe. Não é só a liberalidade de aceitar a troca, de aceitar a reclamação. É a liberalidade de aceitar a troca, porque roupa... Por lei, ela não é obrigatória a sua troca. Então, uma empresa uma loja de roupas, ao vender um vestido, uma calça, a pessoa foi ali, experimentou, ficou bom, levou para casa, ela não tem a obrigação de trocar posteriormente. A empresa faz isso para quê? Para atingir o mercado. Né? Então, ela ou faz de repente a pessoa falar mal e pode ser ruim porque a empresa A faz, aí é uma vantagem da empresa A. A empresa faz também para fazer concorrência com ela. Mas a questão não é obrigatória para a empresa trocar a roupa. E, infelizmente, a gente tem a má-fé das pessoas nessas questões. Acontece isso aí. E eu sempre lembro o exemplo da CISA, que eu acho que lembrei no outro programa, que a CISA era uma empresa americana que veio instalar no Brasil e o lema era satisfação garantida o seu dia de volta. A CISA acabou fechando no Brasil. Porque... chegou lá, não serviu, tá aqui seu dia de volta, não conversava, não tinha problema nenhum, nada. Guilherme Verano, você não avisou para eles que era Brasil? O pessoal da CIS inocente. Naquela época, né? Claro. Não, lembra da CIS, anos 80. Naquela ali. época. Eu não tive contato com essa empresa, Verano. Pois é, os americanos da boa fé, rapaz. Nunca devolvi nada pra CIS, não, viu? Não, nunca devolvi, não. Verano, vamos indo embora, né? Já tá dando nosso horário aqui. Ó, o tempo passa muito rápido aqui no canal 14 da NET. A conversa. Não é isso? Então a gente tá finalizando mais um programa, agradecendo o Dr. Mike pela disponibilidade. Lembrando que esse quadro nosso é o quadro Fazendo Direito, que ele tá aqui no canal 14 da NET. Está na 104.9, na Super Rádio Imprensa também, sempre com o Dr. Mike, Dr. Cícero. Isso é um produto alto astral. Então a gente faz questão de trazer. E na próxima vinda do Dr. Mike aqui, a gente vai para
uma série de perguntas, de dúvidas da população de uma maneira geral. Vai ser uma miscelânea de perguntas. Nós não Tipo vamos... da delegacia aí. Sim, nós não vamos tratar só de pontualmente igual tratamos da questão trabalhista, apesar que hoje a gente inseriu algumas coisas diferentes aí. Então, doutor Mike, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Joseval, agradeço o Verano, toda a equipe, ao público, e me coloco à disposição. O que eu puder alcançar o público levando informações, estou à disposição. E essa é a nossa proposta, né, Verano? Exatamente, a proposta do canal 14 da NET é essa aí, trazer a boa informação, a informação de uma forma acessível que tire suas dúvidas, né? E é claro, é um assunto que não termina, o doutor Mike já foi convidado nosso outras vezes, vai aparecer outras oportunidades aqui, sempre para trazer informação para vocês. Mais uma vez, então, obrigado, Joseval, doutor Mike, e principalmente você, assinante do canal 14 da NET, que pode acompanhar esse programa e todos os demais em nossos meios de comunicação, Instagram, YouTube, todas as redes sociais, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado aos nossos parceiros também, sem os quais seria impossível trazer essa boa informação para vocês. Até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, ACIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi, Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, IHG, Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Indicom, Gerenciamento de Resíduos, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Pamela Rezende, Assessoria e Consultoria, Jean, Instituto de Geriatria de Anápolis, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.